E aí, pessoal, quem é você? Eu sou o Felipe Aceno Silvanes, sou psicólogo clínico e vou contar para você como escolher o seu profissional de psicoterapia. Como escolher o seu analista, ou a sua psicanalista, ou o seu analista do comportamento. É um terapeuta. Como escolher essa pessoa? Que critério nós usamos? Quando buscamos? Quais são os tipos de psicoterapia principais, as principais abordagens dentro da área da psicologia hoje no mundo, né? Basicamente. Bom, eu vou começar, na verdade, trazendo um pouco sobre outras abordagens e ao final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha abordagem, que é a psicologia analítica. Eu escolhi o final do vídeo mais para o final por conta, para que eu não corra o risco de ser prolixo e acabe falando bastante coisas, né? Afinal, o ser humano ele não é imparcial. A gente pode falar um pouco disso em outro vídeo. Lembrem-se sempre do like, a cada momento que vocês olharem o vídeo, lembrem do like e também de se inscrever caso você tenha interesse no canal e fomentar esses assuntos aí acerca da saúde mental e qualidade de vida. Bora pro conteúdo e solta a vinheta, a introdução. Como eu havia dito, a minha abordagem será tratada no final, né? E nós não somos imparciais. Então, o ser humano, por mais que você desenvolva, tenhamos técnicas para não ter o julgamento, né? Nós temos o nosso time de futebol, nossa religião, temos as nossas características culturais e específicas e da nossa história de vida individual, né? A primeira abordagem que eu vou falar, tem existe uma diversidade muito grande na psicologia. Eu estou gostando desse número 4 a princípio, para que nós selecionemos aqui juntos esses 4 tipos principais, essas 4 linhas que são muito utilizadas, que são em voga hoje em dia, né? Que tem um grande corpo de estudo e de diálogo entre outros saberes também. O primeiro é o behaviorismo radical. Nós pensamos no behaviorismo radical, e essa palavra, né? Nós sempre associamos a algo como extremista, radical. Radical vem de raiz. Então, um behaviorista, ele pode ser cognitivista comportamental, que é o TCC, que o pessoal chama, ou ele pode ter também outras inclinações, outras pontes teóricas, técnicas, com outros saberes, como a neurologia, por exemplo, né? E um behavior, ele é um analista do comportamento. Então ele tem um setting, um lugar, né? Onde ele mapeia uma coisa que a gente chama, dentro da análise do comportamento, que é a tríade de contingências. Ele mapeia o estímulo, a resposta e a consequência. Uma parte das teorias, das linhas teóricas dentro da psicologia, considera que a verdade ela está no objeto, ela não está no nosso sujeito. Ela está no objeto. Então, para que você acesse essa verdade inerente do objeto no comportamento dele, é importante identificarmos basicamente a raiz filogenética daquele comportamento, se tem a ver com a espécie, tem a ver com também a ontogenia, que a gente chama, né, que é o aprender no momento com a sua história de vida sendo daquela espécie, né? Então, por exemplo, na faculdade nós tínhamos na época a gente tinha um laboratório de análise do comportamento onde haviam ratos no laboratório, né? Basicamente a gente treinava aquela discriminação de estímulos. Lembrando que essa área, o behaviorismo, ele tem toda uma linguagem própria, um léxico de palavras, tem uma linguagem própria. Tem palavras que são técnicas demais, mesmo como todas as abordagens têm, né? Algumas são mais métodos do que teorias, não se propõe a ser teorias. Outras são apenas práticas, foram fundamentadas em torno de técnicas e métodos, né? Como o psicodrama e tal, né? Que é mais vivencial até do ponto de vista
de quem aplica. Esse modo do behaviorismo alinha o modo de ser um analista do comportamento em uma maior objetividade dentro da análise, né? Você tem ali que observar o que é visível. Então, por exemplo, antes do Skinner, que é o fundador Friedrich Burrus Skinner, você tem a criação desse behaviorismo radical, que vai na raiz do comportamento, do porquê que ele se mexe. Por que a gente se mexe? Então ele chegou nos reforçadores primários, que é a fome, a sede, a necessidade de toque, que é os comportamentos de apego, né? Ali citada por Bowlby na psicobiologia, que cita alguns estudos sobre o apego também, mas o toque ele é um estímulo primário que a gente chama, que é necessário para a vida. As pessoas veem muito aquela pirâmide de Maslow e lá na base da pirâmide está a alimentação, está sono, né? Desejo, o estímulo sexual também, né? Ou o toque mesmo, né? É importante lembrar que período entre guerras, tem pessoas que podem falar, mas eu não gosto que me toquem, eu não tenho a questão do toque, né? Tem isso também, até perguntaram sobre a fobia social, mas eu posso falar disso melhor em outro vídeo. Então, a análise do comportamento, o behaviorismo, é embasado no estímulo, ou seja, o que você sensorialmente te estimulou pelo estímulo, o que você viu, o que aconteceu e como você respondeu àquilo. Então, e aparecem dali as consequências, né? Para o analista do comportamento, nós somos controlados pelas consequências, que é essa última parte do comportamento que se mexe, tá? Nós não escolhemos, não queremos saber quantas páginas de Skinner, por exemplo, o analista do comportamento leu para nos tratar. Nós queremos saber se ele resolveu o problema. É importante para todos os atendimentos você levar a sua história de vida, para essa e para outras abordagens também, sempre. Nunca se esqueça que você é a pessoa que mais tem autoridade para saber sobre si mesmo, sobre aquela dor, inclusive que é muito individual e muito solitária muitas vezes. Bom, sobre a segunda abordagem, tem muita coisa para falar do behaviorismo, é um desafio tremendo para mim, assim, estar com vocês e ter que falar sobre isso, assim, tão rápido. No entanto, a segunda abordagem que eu com certeza vale a pena trazer são as psicanálises. Tem psicanálise freudiana, surgiu no começo do século passado, com o advento do inconsciente pelo Freud. O inconsciente, basicamente, pode ser entendido, uma das imagens do inconsciente, é aquilo que todos veem, aquela mancha de tinta, né, que está aqui na minha camisa, que todos veem, menos eu, muitas vezes. O inconsciente é responsável por aquilo que as pessoas chamam ato falho e tal. Tem também as palavras próprias de um analista, por um modo dele trazer o que ele testemunha. Lembrem-se que na análise do comportamento, que é a primeira que eu falei, antes de trazer a psicanálise um pouco, eu falei sobre aquela ideia do objeto, né? A verdade do objeto, que tem que ver se mexeu, respondeu. Aquilo que se mexe é a resposta. E que o analista do comportamento tenta descrever as consequências de todos os estímulos que geraram resposta e aí então geraram consequência, né? Na vida isso aparece de modo bem complexo, né? Mas na psicanálise já é diferente, é uma teoria mentalista, ou seja, quando Freud começou ele era médico, né? Trabalhava no setor de neurologia e basicamente o Freud ele lidou com casos, por exemplo, que não tinham uma causa orgânica, eles apresentavam sintomas, por exemplo, a histeria, né? Os casos de histeria, os primeiros a serem estudados. A pessoa poderia ficar paralisada das pernas, né? E basicamente ela não tinha causas físicas plausíveis que comprovassem uma hipótese diagnóstica médica. Lembra que o diagnóstico médico é diferente do psicológico, né? O psicológico fala do processo, história de vida, outras coisas, mas me sinto privilegiado com os pacientes por ter tanto tempo com eles, sabe? Mas o médico tem um tempo restrito
basicamente ele tem que dar um nome, um tratamento, descrever as coisas e tudo mais e orientar o paciente em pouco tempo, né? Bom, sobre a psicanálise, vale a pena lembrar que ela é mentalista, ou seja, ela tem uma consciência sobre a estrutura psíquica, sobre os mecanismos, os funcionamentos. Então, a estrutura basilar, assim, que as pessoas podem conhecer, tem a ver com aquele ego, id, superego, né? Esse vídeo pode ser bom também para estudantes de psicologia que precisam fazer análise no primeiro ano de graduação, quarto, quinto, terceiro, né? Também. Mas, no geral, os pacientes não querem saber quantas páginas eu li de Freud. Eles querem saber, basicamente, eles têm uma questão na psicanálise que é o vínculo. Na análise do comportamento também tem. Todas essas abordagens têm um vínculo. E é algo muito íntimo, né? É importante, será que eu consigo escolher essa... Por que eu escolhi esse analista? Tenho questões com os homens, eu escolhi um analista homem, ou questões com as mulheres, justo um analista é mulher, ou, sabe, às vezes a análise, o analista, a escolha do analista e tudo que você sente sobre o seu analista pode ser colocado, né? Aí é interessante porque pela psicanálise você tem algumas psicanálises, né? Depois do Freud vem o Lacan, que ele, por mais que ele vinha depois, o Freud não conhecia a psicose, na época dele não tinha esses estudos sobre psicose assim, e na época do Lacan apareceu a escola francesa para tratar também a psicose e o estudo da linguagem. E o Lacan, que é na psicanálise, ele vem depois do Freud, mas ele fala de um movimento anterior ao Édipo. Não é anti-Édipo, né? É anterior. Bom, basicamente a psicanálise fala sobre o modo como nós nos relacionamos com o desejo. Então, se eu fosse desenhar numa linha, numa lousa, seria assim: você tem a psicanálise freudiana, que é Eros, que tudo na vida é conflito de desejo. Então, estou feliz quando eu resolvo um desejo, tenho prazer quando eu tenho conflito. Algo nasce quando tem conflito de desejo. E do outro lado tem Adler, que falava que o ser humano ele quer sempre buscar mais poder sobre o outro. Então, o sentido da vida seria esse poder sobre o outro, né? Freud discordava disso. Por mais que ele tenha postulado e tenha várias conferências sobre falos, né, as figuras fálicas, o complexo de Édipo, são palavras que raramente você vai ouvir no atendimento, porque o profissional ali, ele não... Mas muitas vezes acontece uma psicoeducação nos primeiros meses de atendimento, nos primeiros encontros, onde junto com o analista você vai nomeando também aquela situação, às vezes nomeando a dor e aprendendo a falar e se expressar um pouco com aquela linguagem do teu analista também. Bom, já falei das duas principais abordagens, né? Tem outras abordagens que são mais voltadas na pessoa, né? Tem Carl Rogers, tem outras abordagens mais existencialistas, humanistas. Eu gostaria de falar muito sobre uma terceira abordagem que ela teve o seu ápice, né, na época da criação da Gestalt terapia e tudo mais. Tem alguns profissionais que acabam enveredando por esse olhar, mas as duas mais comuns ainda são behaviorismo e psicanálise. Mas essa terceira que eu gostaria de trazer, antes de trazer a minha abordagem, é a fenomenologia existencial, ou Gestalt terapia. É uma abordagem que não existe nessa visão metodológica, nesse método, não existe a distinção entre sujeito e objeto. Nessa abordagem, a verdade não está nem em mim, nem no sujeito, nem no objeto, ela está no fenômeno relacional. E a própria Gestalt terapia é muito usada no marketing, por isso que eu também trouxe aqui um livro do Kotler de marketing, e tem um outro livro aqui de psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. E basicamente a Gestalt ela tem é um modo de ser, é um modo de olhar e vai além das categorias, né? É sobre a experiência individual, é sobre como aquela pessoa vê a vida, vê o mundo,
o analista, o fenomenólogo, junto com a pessoa, descreve aquela experiência e a partir daquela experiência, que nem Goethe falava, ela aprende muito sobre si mesma, né? Ela aprende muito sobre si, na descrição daquela experiência. Quanto mais precisa for essa descrição, ali acontece uma ciência. É uma ciência que não é uma ciência natural, tá, gente? Não é uma ciência natural que a gente aprende na escola, é uma ciência diferente. Eu tenho a base mais Heidegger, Russell. A última abordagem, que é a minha, que eu mais me afinizei e tudo mais, é a psicologia analítica. A psicologia analítica, ela tem aquela questão entre psicanálise freudiana e a junguiana, né? Esse assunto, basicamente, quando você olha para um analista junguiano, basicamente você percebe que ele acaba tendo um método diferente do analista do comportamento. Essa diferença tem um valor na diferença, não necessariamente uma diferença para melhor ou para pior. Se existisse essa psicoterapia perfeita para todos, as pessoas poderiam certamente procurar uma inteligência artificial para falar das suas questões e tal. Só que, porque confio numa máquina, tudo bem, mas o vínculo com outra pessoa se atualiza ali na hora. É diferente de alguém ter que programar uma inteligência artificial. Essa atualização na hora faz com que, durante um atendimento psicanalítico, a gente faça um estudo da mitologia pessoal na história de vida. O método da psicologia analítica é a amplificação simbólica. Então, eu particularmente adoro conteúdo onírico, sonhos que as pessoas tragam, histórias da vida delas, que elas contem, e aí o que acontece é que o psicólogo junguiano, ele está entre Freud e Adler. Ele não é nem conflito de poder, nem eros, nem conflito de desejo apenas. Considera os dois, basicamente. Mas a minha abordagem preferida, vamos dizer assim, por mim, com mais afinidade, é a psicologia analítica. É uma psicanálise, então ela também é uma teoria mentalista. Se inscreva, deixe seu like, perguntas nos comentários, e eu quero ver essa diversidade da psicologia que habita, né, esse saber, comentar bastante aí. Então você que é curioso, interessado, afim, ou mesmo um profissional que atua nessa área. Eu encerrei as principais abordagens. Agora eu vou falar rapidinho sobre como, de fato, a pessoa escolhe um analista. Como que eu escolho o meu tipo de terapia de análise? Tem uma afinidade, muitas vezes, pelo tom de voz da pessoa, pelo modo como você se sente compreendida. Afinal, é muito bom se sentir compreendido, né? Também, como a psicoterapia é uma aproximação gradativa em direção àquilo que causa dor, nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente está precisando. Como que eu sei que eu estou precisando? Eu devo escolher um psicólogo ou uma psicóloga por achar que ele sabe mais sobre mim mesmo do que eu mesmo? Ou que ele sabe o que é melhor para mim? Ou para tirar dúvidas apenas de vou para lá ou para cá? Olha, brevemente, ele não está nesse lugar de saber o que é melhor para você, não. Não necessariamente. Até porque somos seres humanos. Mas naquele momento ele é um profissional treinado para deixar a ferida dele de fora. Ele tem um horário, local, e tem como e com quem fazer esse tipo de asepsia. Separar o que é dele, o que é da clínica e dos pacientes. Só que nós escolhemos muitas vezes pelo que estamos sentindo mesmo. Como que eu me senti no atendimento? Eu me senti bem orientado? Não é uma pergunta para você responder. Eu me senti julgado? Porque é muito difícil. Lembra? O ser humano não é imparcial, então como que eu julgo? É uma cura com afeto, né? Tem que ter afeto. A palavra cura já é muito forte, né? Assim, que numa concepção de saúde, cura não necessariamente é remissão de doença, é parar a dor. Às vezes é você conseguir ser feliz com aquela dor, feliz no sentido de ter potência, realizar, ter sonhos, desejos, né? Então, basicamente, a gente escolhe por quem... O que você conhece sobre esse analista? Às vezes veio de algum parente, veio de um amigo, a indicação, ou alguém que já passou por aquilo. Lembre-se que não escolha alguém
que é muito próximo de você no trabalho, pode atrapalhar o processo de análise um do outro, os dois saem perdendo um pouco. Evita pessoas muito que são da mesma família, por exemplo, né? Olhar essa questão. Pergunte, tire suas dúvidas com o psicólogo, ouça, se possível, no primeiro atendimento de anamnese, diga suas impressões para ele, veja o quanto ele aguenta ser confrontado muitas vezes, ou como que você, qual é a tua demanda, ele vai querer saber, né? Então você pode escolher por demanda também. Aquele profissional, ele tem, por exemplo, um trabalho específico com a depressão, então você pode escolher por essa demanda. Mas chegando lá, tem uma coisa que é importante, que é a pós-presença. Como que eu saí desse atendimento? Como que eu saí? Como que eu me senti? E é isso. Então, gente, basicamente tem nuances práticas do encontro humano aí que podem ser mais descritas por mim, tá? Em próximos vídeos. Mas basicamente é por uma questão muito mais de acolhimento e de o que é observável no lugar que o outro me coloca. E também o que eu estou buscando, como que eu vejo esse analista. Então é isso, pessoal, eu estou à disposição de vocês e um forte abraço a todos.